Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer uma empresa muito diferente aqui para vocês e que eu espero muito que vocês gostem aqui da análise. Você já conhece a C-Limited? Se ainda não, fica aqui com a gente que vai ser super bacana esse vídeo. Antes de tudo, se você gosta de investimentos de conteúdo de longo prazo, disciplina, inteligência, paciência e um olhar muito acurado de longo prazo para os investimentos, já deixa o like aqui no vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e também ativar o sininho. Isso é super importante para receber o conteúdo em primeira mão e também para a gente ter uma maior proximidade aqui no YouTube. Não esquece de se inscrever, que isso é super importante aqui para o canal. A C-Limited é um provedor de plataforma de internet. A empresa, sediada em Singapura, desenvolveu uma plataforma integrada de sistemas digitais que consiste em entretenimento digital, e-commerce, além de serviços financeiros digitais. Então ela tem entretenimento digital, e-commerce e serviços digitais, que são pontos em extrema ebulição no mercado. A empresa opera 3 negócios: a Garena, a Shopee e a C-Money. O negócio de entretenimento digital da empresa, a Garena, é um desenvolvedor e editor de jogos global com presença ímpar no sudeste da Ásia, Taiwan e América Latina. A Garena fornece acesso a jogos online para computadores pessoais e móveis. Já a Shopee, que é a frente de e-commerce, oferece aos usuários um ambiente de compras que ele é apoiado por pagamento integrado, logística, atendimento e outros serviços de valor agregado. Dados os fatores macroeconômicos como a ascensão da classe média, além do aumento da penetração dos smartphones e as mudanças demográficas da população jovem na Ásia, o sudeste da Ásia vai continuar a ver um forte crescimento nos próximos anos. As ações hoje elas são negociadas a mais ou menos $180 na bolsa americana e é um setor que eu gosto demais e é um dos porquês que eu vou fazer essa análise aqui para vocês. Já a C-Money, que é a parte de serviços financeiros digitais, ela oferece e-wallet, que é a parte de guarda de moedas digitais, além do processamento de pagamentos, ofertas financeiras relacionadas a créditos digitais e outros produtos financeiros que a companhia pretende trazer nos próximos anos. Agora que eu apresentei um pouquinho mais dos produtos da companhia, vamos trazer um pouquinho mais dos insights, dos números dela, para a gente entender um pouquinho melhor o case. Bora lá! Primeiro delas são os últimos highlights do último trimestre de 2020. A companhia ela reportou uma receita total de 1,2 bilhões de dólares nos últimos 12 meses, um aumento de 98,7% versus o outro ano. Vocês imaginem isso, a companhia ela dobrar de faturamento de um trimestre versus o outro do mesmo ano. Em relação ao lucro bruto total, a companhia teve um lucro de 407 milhões de dólares, um aumento de 100,5% versus ano a ano. Também um EBITDA ajustado de 120 milhões de dólares, em comparação a 30,8 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2019. Outro ponto que eu trago para vocês aqui é o valor de mercado da companhia. Hoje ela vale mais ou menos 87 bilhões de dólares. E como de praxe no setor de tecnologia, a companhia ainda não pagou nenhum dividendo e provavelmente não vai pagar nos próximos anos. É um dos pontos que eu sempre trago aqui no vídeo. Você sabe que eu gosto bastante de tecnologia, é que geralmente essas companhias elas são de crescimento e não de distribuição de rendimentos, de capital. Então ela usa basicamente todo esse lucro para investir em novas plataformas e novos modelos de negócio que possam trazer aumento da receita e consequentemente eficiência operacional para trazer mais EBITDA, lucro bruto, lucro líquido, enfim. Um ponto super claro e que vale a pena trazer aqui no vídeo é que a C-Limited ela tem se beneficiado muito dos últimos meses de pandemia, principalmente pela aceleração do modelo digital no sudeste da Ásia, além de adoção de mais usuários, principalmente em e-commerce e jogos móveis. E esse é um ponto que eu gosto muito na análise, que eu acredito, principalmente no mundo pós-pandemia, a companhia ela vai continuar crescendo, principalmente porque o produto é muito bom, a plataforma é muito boa e a gente vê uma tendência e uma maior penetração de jovens nessa região do sudeste asiático. Então a gente consegue ver que a companhia está super bem posicionada nas 3 frentes: e-commerce, plataforma digital e jogos móveis, para conseguir trazer mais usuários e consequentemente aumentar demais a operação.
A Si opera em todos os países do Sudeste Asiático, onde tem uma base crescente de jovens aderindo a esses mercados em que ela opera, o que consequentemente vai aumentar a adoção dos negócios da companhia. E um dos pontos que a gente pode ver na análise é que o preço das ações subiu drasticamente nos últimos anos. Porém, é um ponto que eu como holder, eu como uma pessoa que olha muito longo prazo, esse aumento é algo que não me impacta, principalmente porque eu vejo uma possibilidade, uma questão de risco-retorno muito boa, principalmente que a companhia ela pode crescer muito nos próximos anos. Para a gente entrar mais a fundo nessa tese, eu vou trazer para vocês um pouquinho mais da dinâmica desse mercado e por que a Si está super bem posicionada para conseguir crescimento consistente na sua operação. Inicialmente, ela começou como uma empresa de jogos e rapidamente ela diversificou os negócios, tanto para o comércio eletrônico, além para a questão de pagamentos digitais. Para a gente entender um pouquinho mais da onde a Si está inserida e o potencial de crescimento nos próximos anos, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre o Sudeste Asiático. Essa é uma região altamente fragmentada e dividida em 9 países principais, com uma população de aproximadamente 600 milhões de pessoas. A penetração da internet nessa região permanece ainda bem baixa, mais ou menos 50%. Em contrapartida, está crescendo super rápido. Assim como a China nos anos 2000, essa região do Sudeste Asiático está registrando um crescimento muito alto da classe média, além de ter uma população bastante jovem. Além disso, grande parte da população, mais ou menos 60%, não tem acesso à conta bancária nesta região. Não tem acesso a serviços financeiros ainda. Portanto, os segmentos de negócio da Si Limited são altamente adequados para atender a demografia da região, além da macroeconomia existente no Sudeste Asiático. O aumento da penetração da internet, a crescente adoção de smartphones, além de dados demográficos super interessantes e a imersão da classe média. São ideais para o comércio eletrônico, serviços financeiros e também jogos móveis. Além disso, a gente consegue explicar um pouquinho mais desse crescimento muito robusto nos últimos trimestres, principalmente pelo vento favorável da pandemia, que cresceu muito os negócios da companhia, assim como a maioria dos países desse Sudeste Asiático entrou em bloqueio nos últimos meses. Consequentemente, o comércio eletrônico aumentou, a adoção de jogos móveis, refletindo principalmente na receita e nos lucros da companhia. Além disso, a gente pode ver ainda muitas vantagens ou drivers de crescimento da receita. Para os próximos anos, espera que essa região aumente a penetração de smartphones para algo perto de 70%, mais ou menos até 2025. Isso implica que vai haver mais ou menos 120 milhões de novos usuários com possibilidade de consumir os produtos e serviços da Si Limited. Isso cria uma oportunidade muito grande para a operação da companhia nessa região. Além disso, a companhia começou a abrir mercado principalmente na América Latina, lançando seus produtos e serviços, tentando se consolidar como um dos grandes players globais nesse mercado que, vamos lá, é gigantesco. Como eu comentei para vocês, a receita da companhia atingiu mais ou menos 1,2 bilhões de dólares no último trimestre, crescendo mais ou menos 100% versus o mesmo trimestre do ano anterior. No entanto, durante esse mesmo período, a gente teve também um aumento das perdas operacionais em mais ou menos 60% mesmo trimestre de 2020 versus 2019, principalmente pelas perdas operacionais no negócio de e-commerce. E aí, vamos lá, temos algumas razões. Primeiro, novos e importantes incentivos à adoção de usuários, o que a gente fala que é sempre o custo de aquisição, ou seja, um exemplo, a gente gasta 20, 30 dólares para conseguir captar um usuário a consumir o nosso serviço e nosso produto pela primeira vez. Consequentemente, esse usuário tende a já conhecer esse produto, já conhecer a plataforma e, consequentemente, gerar nova receita nos próximos meses. Então, isso se chama basicamente de custo de aquisição, que a companhia tem esse ponto e é super importante para o crescimento. Então, esse é um pouco do case da companhia, um pouco da realidade atual, e o importante, como no holder, como no olhar de longo prazo, a gente olhar para as projeções, para o futuro da companhia. Ela já demonstrou ter um histórico, uma eficiência em que ela consegue gerar valor, gerar receita, gerar resultado, mas a gente precisa olhar para frente. E realmente, se a gente vai montar a posição nesse papel, o porquê que a gente vai montar, quais são os drivers de crescimento e quais são as razões para a gente entrar nele. Então, eu sempre digo, cada um tem os seus pontos de investimento, eu compartilho aqui com vocês um pouquinho do que eu penso, do que eu
acredito, e principalmente para a gente ter uma estratégia e um olhar de longo prazo, disciplina, inteligência e paciência. Em relação a Si, algumas das projeções em que a gente vê para a companhia nos 3 negócios principais, por enquanto. Na parte de entretenimento digital, a Si é de longe o mercado líder de jogos móveis na região. O jogo Free Fire continua sendo o mais jogado nas regiões em que a companhia está presente. Além disso, ela também lançou outros jogos recentemente que podem gerar tanto receita quanto resultado nos próximos anos. Em relação à parte de e-commerce, a Si também é a líder desse mercado na região do Sudeste Asiático. A gente vê uma tendência de crescimento desse mercado, tanto na região quanto em outros locais, principalmente pela adoção de novos usuários com penetração à internet, a smartphones e a serviços financeiros, sendo um mercado de 172 bilhões de dólares nessa região onde ela está inserida e principalmente líder de mercado. A companhia está investindo significativamente não só para a manutenção dessa liderança, que hoje é mais ou menos 60% do mercado, assim como ela pretende aumentar esse share para algo perto de 70% até 2025. Então a gente vê um crescimento global do mercado na região, além de um crescimento micro da companhia dentro desse mercado. Então são 2 pontos que são drivers de crescimento na parte de e-commerce. Que vamos lá, é um modelo de asset light e que eu gosto muito dessa operação. Além de que todos esses pontos se complementam com a parte de serviços financeiros, com a adoção de novos usuários, uma ascensão da classe média que consequentemente vai consumir esses produtos, e a companhia está muito bem posicionada para uma questão de crescimento. Claro, montei posição nesse papel, principalmente para um olhar de longo prazo, para conseguir surfar um pouco desse crescimento dessa onda. Pode acontecer o contrário, a companhia pode ter uma queda, pode cair os lucros, com certeza pode. A gente está falando de renda variável, mas um holder a gente olha para longo prazo e a diversificação ajuda muito caso a gente erre a mão numa posição. Vamos errar com certeza, tomara que não seja na Si Limited. E por isso que a gente faz as análises, compartilha um pouco disso aqui para vocês, para a gente entender mais a operação e onde a gente está inserido na relação de risco e retorno. Bom pessoal, apresentei para vocês um pouquinho dessa empresa, ela está em crescente expansão, espero muito que vocês tenham gostado. Importante trazer que ela é uma empresa de crescimento, ela não vai pagar dividendos por um bom período de tempo, mas é importante, principalmente a investidores que gostam desse tipo de papel, desse tipo de ação, ter na carteira essa ação que consequentemente vai ser um grande player nos próximos anos. Espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se te ajudou, se inscreve aqui embaixo. Não se esquece também de deixar o like e ativar o sininho, que isso é super importante para esse conteúdo chegar a mais pessoas. Vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo!